Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de Mike Flanagan aqui no canal. Eu vou falar com mais detalhes da Maldição da Residência Hill e vou acrescentar a Maldição da Mansão Bly, ambos desse diretor. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Instagram, que tem sempre conteúdos diferentes, e aproveitar o link que fica na descrição do vídeo para minha newsletter de romance e suspense, meus gêneros prediletos. Eu tô adorando as séries da Netflix dirigidas pelo Mike Flanagan e é por isso que a gente traz aqui mais informações sobre A Maldição da Residência Hill, que eu já falei em outro vídeo, mas vou entrar nas curiosidades e no elenco, assim como a outra série que ele dirigiu, A Maldição da Mansão Bly. Vamos lá falar um pouquinho da Maldição da Residência Hill, que é de 2018. Já falei para vocês a nota do IMDb, que é super alta, é 8.6. É baseado no livro da Shirley Jackson e ele faz isso com muita propriedade. Tanto é que na sequência, nessa outra série, A Mansão Bly, é uma obra do Henry James, que ele adaptou, A Outra Volta do Parafuso, ou A Volta do Parafuso, depende da sua tradução. Henry James, que é famoso por romances como A Herdeira, que eu acabei de comprar aqui em Marília, no Sebo. Mas tem muita história de terror, muitos contos interessantes, e na Mansão Bly, o Mike aproveitou não só A Volta do Parafuso, como outras histórias de terror desse autor e colocou aí para virar uma série bem interessante. Vamos para as curiosidades da Residência Hill. Em 10 episódios, a gente tem no elenco alguns atores que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Aliás, todos estão maravilhosos. E o Mike acaba repetindo esses atores na sequência da Mansão Bly. É outro ponto que a gente pode ressaltar. A começar aqui pelo elenco da Residência Hill, com o Hugh Crane, o pai da família, é o Henry Thomas, que tá com lentes de contato azuis. Vocês ficam com uma impressão de que já conhecem esse ator de algum lugar, mas onde eu vi? Você vai ter essa resposta se você voltar no tempo e lembrar de ET. Ele é o garotinho do ET, aquele que a E.T. from Home faz o contato com o ET, é o amigo dele. É ele, sim, quando era criança. Volta aqui para a Residência Hill no papel do pai, um papel bem importante que me deixa assim intrigada. E foi o Timothy Hutton que fez quando ele envelhece, né, no presente, quando a narrativa vem para o presente, esse outro ator. E eles aí, ele teve que colocar o Henry Thomas a lente de contato. A Carla Gugino, que é a Olivia Crane, a esposa, também é repetida na Mansão Bly, assim como o Henry. Eles dois foram escalados. Na Mansão Bly, ela acaba sendo a narradora da história, que ela é a mãe que se suicida supostamente. Isso ainda não deu para entender. Eu tô quase terminando, faltam 2 episódios. Eu tô adorando, eu vou ficar triste quando terminar essa série. Quem mais? Tem um ator que eu adoro, que é o... vou falar Michael Hussman, mas não é assim que se fala. É um pouquinho... é Michiel Hussman, alguma coisa assim, porque ele é holandês. Um ator de Game of Thrones, da Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, outro filme da Netflix que é demais, já tem vídeo aqui no canal, vocês têm que assistir. A Incrível História de Adeline também é estrelada por ele, sou super fã. Quem mais? O Oliver Jackson Cohen. Ele, eu também quando eu li, falei, vocês já conhecem esse rapaz? Onde eu assisti? Eu assisti em Qual é o Seu Número e O Homem Invisível. Ele aparece nesses 2 filmes e tá nas 2 maldições, da Mansão Bly e da Residência Hill. Vamos aqui para algumas curiosidades. A começar
pela representação que o Mike Flanagan fez usando os filhos da família Crane, que são as 5 fases do luto. No livro da Shirley Jackson, não eram 5, sim 3. O Steven e a Shirley são criados para a série. E aí, as 5 fases do luto, a gente vai ter o Steven, o mais velho, como a negação. A Shirley, que é uma homenagem à Shirley Jackson, a autora do livro, ela seria a raiva. A barganha é o Luke. A depressão pela Theodora, a Theo. E a aceitação pela própria Nell, que é a filha que vai morrer primeiro, né? Ou melhor, não sei, só ela morreu por enquanto, eu não terminei de assistir. Ai, dei um spoiler, né? Desculpa, gente. E aí eu peço desculpas mais uma vez pelos sons, pelos barulhos que estão acontecendo aqui. Eu tô num lugar diferente, e aqui em Marília, e a gente capta o som da igreja, por exemplo, ao fundo. É uma loucura, mas tudo bem. Então, o Mike Flanagan tomou essa liberdade de representar o luto, né, os 5 filhos da família, o que eu achei bem interessante, bem diferente. Outra coisa que ele gosta de fazer são as cenas com fantasmas ao fundo. Então você tá vendo uma cena, a câmera tá passando uma assombração, dá uma parecidinha na cena, no background da cena, é muito interessante. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês foi o episódio número 6, que acho que é traduzido como Duas Tempestades. Nesse episódio a gente vai ter o velório da Nell. Claro que, desculpe o spoiler aqui, eu já dei mesmo, então ela morre e vai ter o velório dela. E nesse velório, gente, é um dos melhores episódios que eu vi até agora. E de repente eu tava vendo e falei, gente, não tem corte nesse episódio. Sim, o diretor usa um recurso que eu acho fantástico, que é um único plano, sequência. Você vai tendo aquela tomada onde não tem cortes. Os cortes, eles acontecem sim, mas de forma invisível, para dar essa sensação de plano contínuo. É muito legal. Onde vocês já viram isso? Em 1917, do Sam Mendes. Ele fez isso de forma incrível, numa guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, fazendo essa tomada contínua. Não é a invenção dele não, viu, gente? Foi em 1948, quando Alfred Hitchcock, em Festim Diabólico, usou essa técnica. O plano longo em sequência, também chamado de tempo real, dá uma sensação muito legal de não ter corte, e a câmera ela vai se movendo e mostrando diferentes ângulos pra gente. O que acontece é que o diretor precisa ensaiar a cena. No caso de 1917, eu não sei nem como ele fez isso, né? É uma loucura fazer isso em uma tomada única, ou parecendo única. Agora, Festim Diabólico foi mais simples, tinham menos atores, né? A inovação, a ideia do Alfred Hitchcock foi muito bem executada, mas ele conseguiu controlar isso bem. Numa época onde o filme era feito com filme mesmo. E ele precisava fazer as emendas de filme numa parede escura, num terno escuro, para fazer o corte de uma maneira sutil, que era uma emenda do filme mesmo. Uma coisa bem interessante. Aqui, o que o diretor fez nesse episódio, Duas Tempestades? Ele levou um mês para gravar, todos já sabiam disso de antemão, e eles, os atores, ensaiavam, faziam durante esse mês, ensaiavam suas falas e a sua interação ali no velório, e as câmeras observavam e podiam se posicionar, ajustar a luz, ajudar, né, todos os detalhes para que essa sequência fosse feita de uma única tomada. Tanto é que a primeira cena leva 15 minutos e 38 segundos. Logo depois da abertura, ela é uma tomada contínua.
Depois, seguem imagens contínuas com cortes que são feitos de uma forma bem discreta. É bem interessante. E a câmera ela vai dando voltas em 360, que permite você ver vários ângulos e as aparições, né? Porque ele gosta do fantasma no background. Olha só a dinâmica disso, é muito legal. Tanto é que esse episódio, ele recebe uma nota 9.3. Ele isoladamente não é a maior nota, sabe? Tem outro episódio com uma nota maior. Mas é uma baita nota porque ficou demais, gente. Então vale muito a pena assistir. Outro ponto interessante, já fazendo um link para Mansão Bly, que a gente vai começar a falar, é a Vitória Pedretti. Ela que faz o papel de Nell na Mansão Hill, vai para Mansão Bly como a babá, a au pair, como eles dizem na Europa, que vai cuidar de duas criancinhas um tanto estranhas. E aí, na Mansão Bly, a gente tem a história do Henry James para nos assombrar. Henry James, que eu não sei se eu já disse, mas vamos ver se eu repetiu, não tem problema. Henry James que tem muita história de terror e tem também muitos romances. E aí a gente tem A Volta do Parafuso combinada com outras histórias. A gente vai ter também a repetição do Oliver Jackson Cohen, o Henry Thomas, como eu já disse, e a Kate Siegel. A Kate Siegel, que é a Theodora. Ela também volta pra Mansão Bly. Ela que é casada com o diretor Mike Flanagan. Eles têm 2 filhos. E eu acho que quando ela tava gravando a Residência Hill, ela, no episódio 6, esse episódio de tomada contínua, que ela descobriu que estava grávida. Olha que interessante. E aí a gente vai ter essa história da volta do parafuso, esse terror envolvendo 2 crianças. Se uma criança já é algo super assombrado, imaginem 2. É a outra volta do parafuso que vem para nos assombrar. Então ele vai repetir aqui essa receita de muito sucesso, repete também alguns dos atores, como eu disse. A própria Carla Gudino, ela que conta a história na Mansão Bly. São 9 episódios. A nota do IMDb é mais modesta, 7.3. Eu comecei a assistir ontem, acabei embalando uns 4 episódios e eu tô achando muito boa também. Eu acho que a Residência Hill, ela é melhor, assim, ela tem tantos elementos interessantes. Eu acho que talvez o fator de ser a primeira, que acaba te surpreendendo, os métodos que o Mike Flanagan usa, esses detalhes que estão subliminares, que estão na cara, enfim. Ele lança a mão de muitos artifícios para montar uma série muito legal. Bom, eu fico por aqui, gente, provavelmente trazendo em breve outros trabalhos desse diretor que eu tô adorando, simplesmente adorando. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.